saudade que eu tô. O coração até treme. Beijo em todos, um abraço, Beijo. saudade de todos também. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todos os dias. E hoje se comemora a Páscoa, né? Que ele renasça em nossos corações todos os dias. Que é isso o fundamento maior que ele nos traz, né? Os seus ensinamentos que possamos usar os seus ensinamentos diuturnamente em nossa vida. Que tudo que formos falar, que todas as formas de agir, possamos sempre lembrar de seus ensinamentos. Gratidão, Senhor, pela vida, gratidão pela família, gratidão pelos amigos, nosso perdão sincero e os nossos votos de uma mudança de comportamento, de caminho aos nossos desafetos encarnados e desencarnados. Que as bênçãos e as vibrações emitidas por nós nesse instante, Senhor, possam ser utilizadas em benefício da nossa família, daqueles que estão mais precisando de auxílio nesse momento, que essas mesmas vibrações possam ser transformadas, Senhor, em misericórdia, conforto e consolo para os líderes dos países, para que a serenidade, a paz, o bom senso, a humanidade possa vibrar nos corações de cada um. E que nesse instante, Popó possa ter seu anjo da guarda, seus espíritos protetores e os mentores do Grupo Espírita Caminho da Luz ao seu lado, lhe intuindo, lhe fortalecendo, lhe amparando. E que a fala de hoje, Senhor, possa entrar em nosso coração e as utilizarmos da melhor forma possível, que é a prática, no dia a dia. Muita luz em nossa vida, em nosso coração e para todos nós aqui presentes, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Popó, por gentileza, abra seu áudio e pode dar início à sua explanação. Você tem 40 minutos e o título do trabalho hoje é Dar, do capítulo 106 do livro Caminho, Verdade e Vida. Seja bem-vinda, Popó. Obrigada. A Virgínia mandou no grupo, né, um vídeo sobre Divaldo e pediu para poder a gente assistir, né, sobre a caminhada dele no Espiritismo. E certa feita, né, ele estava dando uma palestra e apagou tudo da mente dele. E ele teve a ajuda por 2 vezes, né, teve a ajuda do Humberto, né. Só que ele falou assim, olha, eu vou te ajudar porque é pelo pessoal que está aqui. E não por você, porque você não preparou. E hoje eu estou me sentindo assim, sabe? Que eu não preparei bem o estudo. Mas não foi por preguiça, tá? Foi por ter vários estudos que eu tive que fazer. E minha energia também foi um pouco sugada, né? Porque por ser Páscoa, a gente ter uma convivência em família, a gente despende muita energia, né? Acho que eu poderia dizer que a gente doa muita energia, como o título é dar. Mas eu vou dar início ao nosso estudo e peço desculpas se não ficar muito claro. Então, como aqui o título é dar, eu gostaria que vocês também dessem a opinião, porque posso precisar. Semana passada, o Hernani fez uma leitura do Evangelho todo antes de começar o estudo e eu adorei. Achei muito boa, porque aqui está escrito assim, dar. É capítulo 106 do livro O Caminho à Verdade, né? E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 30. Então, vou fazer só uma explanação do que aconteceu nesse capítulo, né? Jesus estava lá com os discípulos dele, estava pegando algumas espigas e dando para eles o que comer.
Aí os fariseus passaram por ali e falaram assim, olha, você não acha que é errado fazer isso no dia de sábado, né? E Jesus respondeu, você nunca leu que Davi falou que quando ele teve fome, ele deu o que de comer? Aí depois ele fala, né? Jesus pega os pães, né? E distribui para os discípulos e pergunta para os fariseus, por acaso é lícito, né, só os sacerdotes comerem? Aí ele vai e fala assim, não acredito que você também vai fazer cura dia de sábado. E isso Jesus percebendo, né, o pensamento deles. Aí o que Jesus faz? Pega um aleijado da mão que estava ali e cura, né? E depois vai lá e isso, né, já estavam, né, pé da vida com isso, né? Aí Jesus vai lá e chama seus apóstolos, né? E vai fazendo, né? As bem-aventuranças, né? Passa para os discípulos. Olha, vou te dar aqui as bem-aventuranças e fala sobre as bem-aventuranças. Aí ele fala, né? Bendizei ao que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferecer-lhe-á também a outra. E ao que tiver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao tomar o que é teu, não vos tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E aí continuou as bem-aventuranças, né? E é um capítulo muito bonito, mas o nosso importante aqui, ó, é o dar, né? Que a gente sempre dá. No livro, né? No primeiro parágrafo ele fala assim: o ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho aos malfeitores. Então, aqui ele está falando sobre a doação de esmola, que muita gente dá, mas esquece de se vigiar, né? E dá também para que as outras pessoas vejam. Aí, já no terceiro parágrafo, ele fala: Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvi-lo no recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer um que pedir. Vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Então aqui ele fala assim, gente, quem está falando isso é Jesus, né? Jesus não é qualquer um, Jesus é o mestre. Então a gente tem que seguir o exemplo dele, né? Se ele pediu a gente para doar, então a gente vai fazer isso. E como Jesus doou, né? Não importando se era sábado, se era domingo, mas o problema dele, ele falava o seguinte, problema não, né? A solução era que a gente devia se doar. No próximo parágrafo. Concedeu as bem-aventuranças aos aflitos e as advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores de má-fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do statu quo. A sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tornaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Então, nesse parágrafo, ele já fez um resumo todinho da vida de Jesus, né? Ele deu muitas alegrias, deu conselho, mas repreendeu também a quem precisava ser repreendido. Ele não ficou dando uma de bonzinho assim, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, então eu só vou fazer o bem. Não. Ele fez o bem respeitando a ele mesmo. Ele se respeitou. Ele repreendeu quem precisou,
porque ele não queria ser bonzinho, aquele que só traz alegria. Ele queria ser justo. Então ele repreendeu quem precisava e deu alegria a quem precisava também. E como a morte dele, né, significaria muito para nós, né, que até hoje a gente celebra, que é muito interessante que até mesmo o próprio tempo, não sei se vocês notaram nessa Semana Santa, estava fazendo calor, muito calor, mas quando chega o dia da Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, o clima muda, o clima fica um clima de tristeza, porque a gente ainda cultua muito a morte de Jesus. Então isso ficou muito entranhado nas nossas mentes. Então, quando chega hoje, assim, já deu aquele calorzinho, aquele solzinho. Na sexta, geralmente, o dia fica cinza, né? Eu reparei muito bem nisso. Então, assim, ó, mesmo assim, Jesus não falou assim, ah, Deus, eu já fiquei esses 33 anos aqui na Terra, eu sabia o que ia me acontecer, mas não dá para trocar a prova, não. Ele foi incapaz disso, porque ele sabia do que essa morte ia nos ensinar. E muito mais a ressurreição, né? E no último parágrafo ele fala assim, deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu em abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamar de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que estás no céu. É interessante aqui que quando ele fala que, olha, deu com abundância sob o peso da cruz, porque a gente tem duas passagens do Evangelho, né, que quando Jesus estava no seu período de flagelação, quando o Cirineu foi lá pediu para carregar a cruz, na verdade o Simão Cirineu foi lá pedir ele assim, olha, vou pedir a Jesus que cure minha filha que está entre a vida e a morte. Mas na hora que ele viu Jesus carregando a cruz, ele ficou tão indignado com aquilo, né? Por que o mestre estava passando por aquilo, que ele segurou a cruz. E nesse momento em que Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, ele foi incapaz de falar alguma coisa com Jesus. Mas Jesus sabia do que ele estava passando, foi à casa de Simão, curou a filha dele e voltou para a cruz. Ou melhor, nem voltou, né? Eu poderia falar assim, com todo mundo aqui, que ele desdobrou, né? Foi lá, curou e voltou. E mesmo na cruz, todo mundo já sabe disso, né? Que quando ele estava lá na cruz, os anjos estavam do lado dele, e na mesma hora ele falou com o anjo assim, olha, vamos lá ajudar o Judas, porque ele acabou de suicidar e nós precisamos de ajudá-lo. Foi lá, ajudou e continuou na cruz, ele se desdobrou, ele doou. Então, é isso que é o ensinamento, né, maior de Jesus, é isso que é o dar, que é o doar. Pode estar o maior sofrimento que você tiver, mas você tem um pouquinho para doar. E ninguém precisa de saber, não. Isso a gente ficou sabendo depois, né, do acontecido, porque enquanto a gente estava lá no pé da cruz, era outra coisa que a gente estava sabendo. E isso é o dar da Páscoa, né? Porque, na verdade, quando a gente doa os ovos da Páscoa, quando a gente, como do mesmo modo, né, que a gente doou o chocolate que foi nos pedido, gente, vamos dar um chocolate para as crianças na sexta, que foi o que Fatinha falou, ela foi bem clara quando ela falou assim, gente, junto com a cesta, vamos colocar mais um pouquinho de alegria na vida das crianças, a gente quer colocar um chocolate. Então, na verdade,
o que a Fatinha pediu não foi o chocolate, ela pediu foi alegria para as crianças que iam receber a cesta. E nós recebemos agradecimento no grupo, né, do grupo da mediunidade, do tratamento, assim, olha, gente, as crianças ficaram muito felizes ao receber a cesta. Então, aí nós temos o recebimento da gratidão, né, que na hora que foi postado isso no grupo, eu acho que cada um sentiu assim, olha, missão cumprida. Ali não era o chocolate que estava sendo doado, e sim alegria. E a mesma coisa hoje com os familiares, né? Na verdade, a gente foi almoçar com os familiares ou almoçou com a sua família. Ali houve uma doação de energia muito boa na hora do almoço, na hora de entregar o chocolate para os filhos. Ali estava se doando amor em forma de chocolate. Porque não se doa isso todo dia. E mesmo se a gente doa no dia a dia, na Páscoa o significado é outro, sabe? É significado de amor. Então isso ficou muito bonito na doação de hoje. Então, mas muita gente ainda tem essa dificuldade, né, de doar. Tem um médico, né, que ele é filósofo, né? Ele se chama Deepak Chopra, né? Ele escreveu um livro, né, com 12 leis. Lei disso, né, a lei do sucesso. Ele fez um livro e ele dá muita palestra sobre isso. E numa dessas leis, ele fala assim, o livro chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, hein? Aí, dessas 7 leis, uma lei que ele fala muito é a lei da doação, né? E ele fala que dar e receber empodera. Só dar enfraquece, só receber enfara. Então, é assim, olha, não existe o dar sem receber. Quando você fala assim, olha, vamos dar o chocolate na cesta básica, consequentemente, nós recebemos a gratidão, recebemos a alegria que foi nos repassada, sabe? Então, isso aí é uma energia universal, tá? Isso aí a gente chama-se, né, abundância, né? É uma energia que nos leva à abundância, porque o dar e receber, eles andam juntos, né? Ninguém doa esperando receber. E se existir tal pessoa, né, que faça isso ainda, não tem problema, porque assim, olha, é como se a gente falasse, né, o hedonismo assim, olha, hedonismo não, uma redundância, né, você falar subir morro acima ou descer morro abaixo, porque isso aí é redundante. Então, assim, olha, quando a gente doa, instantaneamente a gente recebe. Não significa assim, olha, que eu vou doar 100 reais, eu vou receber depois uma outra nota de 100 reais imediatamente. Não, mas com o tempo a gente recebe esses 100 reais em outras formas de energia, né? Em todas as áreas da nossa existência a gente recebe esses 100 reais de outras formas, né? Esse dar e receber, ele gera um equilíbrio mágico, igual eu falei assim, olha, se a gente deseja receber, a gente precisa de doar. E se a gente quer doar, instantaneamente a gente recebe. É um ciclo, não tem como separar, sabe? Aí alguém pode perguntar, mas quando é que a gente... O que acontece quando a gente dá, a gente não recebe? Não existe, sabe? Se a gente doa e não recebe, é porque a gente está com uma baixa autoestima, porque a gente ainda não está preparado para receber, tá? Porque é uma lei do universo, a gente dá e recebe. E essa lei também, né, o Deepak Chopra, ele fala que essa é uma lei chamada também, a lei da doação é chamada de lei da dádiva,
tá? Que ela está em alinhamento entre corpo, mente e universo, porque a gente cria com a mente, né? Mas antes de criar com a mente, o universo já criou essa energia. Então, aí vira um fluxo de energia, né? Então, assim, olha, dar e receber, a gente passa a reclamar menos, a gente vai ser mais feliz, pensando mais no outro, a gente vai passando para o amor. E é isso realmente que Jesus nos ensina hoje nessa Páscoa, nesse dar, né? Que os nossos sentimentos, eles vão crescendo. Você pode doar alimento, mas esse alimento transforma em felicidade. E a gente feliz, a gente se torna uma pessoa amorosa. E isso vai abrindo esse fluxo cada vez mais. Ah, mas ainda eu não sei doar. Como é que eu faço para me colocar isso em prática? Tem um ditado que o pessoal fala assim muito. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Quem pode, dá. Quem precisa, recebe. Então é necessário também, na hora de receber, que nós não tenhamos o orgulho de receber. Hoje eu estou precisando de receber, mas depois eu vou doar. Então, ter a humildade é ser humilde para a gente aprender e ensinar, tá? Porque a gentileza, ela gera gentileza. E a gente sempre nós né, temos que doar sem a expectativa de receber. Isso não, eu vou doar. Só que, como eu falei, assim, olha, a gente não cria expectativa, mas a gente recebe. Não tem como. É a lei da recompensa, né? Assim, olha, a gente doa e recebe. Só que a gente precisa equilibrar nesse sistema de troca, né? Como é que eu posso falar isso? A gente não precisa de... As mães falam isso, tá? Não aceita nada se você não pode receber sem dar. Então, isso aí, as mães da gente estão ensinando essa lei do universo da doação, né? Porque a gente... É interessante, senhora, quando a gente... Geralmente, né, é assim, não sei se com vocês acontece isso. Igual hoje no almoço, sobrou alguma coisa. Aí o parente dá um prato com algum resto do almoço, aí o que a gente faz? Vem para casa com esse prato, come, e nós não entregamos esse prato vazio. A gente faz um bolinho, faz algum quitute para devolver o prato. Isso é a matéria, né? Isso acontece no corpo. Mas mentalmente, quando você está fazendo esse bolo, nós estamos colocando energia, sabe, para a pessoa. Faz o bolo com amor e entrega para outra pessoa. Então a gente coloca os nossos talentos, né, a serviço do outro. E isso vai crescendo. Por enquanto eu estou fazendo na minha família, mas daqui a pouco eu já estou fazendo isso para a humanidade. Porque Jesus passou por isso há milhares de anos atrás. Então, se ele vem ensinar isso para a gente, porque ele confia que a gente vai fazer isso, que a gente vai pôr esse... Não precisa, a gente vai perder essa noção do tempo. Ah, mas eu estou tão pequenininha ainda. Mas a gente vai crescer. Se a gente doar, a gente vai crescer, a gente vai receber. Isso aí é lei, né? Aí eu posso falar o seguinte também, né? Que na psicologia também, isso acontece também, né? Porque, assim, ó, nós fragmentamos, às vezes, a gente acha, assim, olha, que isso a gente aprende só no espírito. Não, a gente precisa do corpo aqui na Terra, a gente tem que dar gratidão a esse momento de aprendizado com o nosso corpo. E no nosso ego, muitas vezes, precisa da psicologia para a gente viver, né? Se a gente não tem tempo para psicólogo, a gente pode pegar Jesus como psicólogo, que ele
funciona da mesma maneira e melhor até que muitos psicólogos. Mas às vezes a gente reclama muito dos nossos pais, a gente tem o costume de falar o seguinte: as minhas necessidades não foram satisfeitas como ser humano. Né? A gente costuma dar muita ênfase a isso, né? Que a importância do dar. Eu não recebi o amor que eu precisava dos meus pais, por isso que eu não aprendo nada, por isso que hoje eu tenho dificuldade em me doar, né? Se você não recebeu o amor suficiente, né, dos seus pais, então doa, sabe? Doa pro filho. Ah, mas eu nem tenho condições porque eu ainda não tenho filho. Doa para um amigo, sabe? Lembra que eu falei da baixa autoestima? A gente só não consegue doar quando a gente tem a baixa estima. Mas se você começar a doar, a sua autoestima ela muda, porque você começa a se autoconhecer, e você se autoconhecendo, você cresce. Porque às vezes a gente não quer doar porque a gente continua sendo uma criança cobiçosa e egoísta, né? Que quer apenas receber e não está nem um pouco disposta a dar. Quando ela fala, ah, meus pais não me doaram amor, eu acho que pode ser também que a gente ainda não soube receber o pouco de amor que os pais nos deu. Porque às vezes a gente confunde muito. O tanto de amor que foi dado não foi o suficiente para a gente. Porque a gente, na verdade, né, a gente vem a esse mundo cheio de caquinhos de outras vidas para consertar. E esses caquinhos, às vezes, nos impedem de ver o que esses novos pais estão podendo nos doar. Se eles nos estão doando pouco amor, teve o nosso consentimento. Então a gente tem que parar de ser essas crianças egoístas que falam, ah, recebi pouco, então eu não estou disposta a doar. A gente tem que fazer o seguinte: vamos encarar com honestidade mesmo, assim, ó, e tirar essa distorção. Por que eu recebi pouco? Será que eu estou doando pouco também? Porque tudo é energia, né? Aí a gente começa a pegar o caminho errado, né? Eu não tenho, minha vida é... Isso se aplica tanto, gente, assim, olha, a nível interior como exterior. Tipo assim, olha, na verdade, poderia colocar assim, olha, material como sentimento. Porque muita gente fala assim, eu sou pobre da matéria, então por isso que eu não posso doar. Eu não dou porque eu tenho pouco amor, que o sentimento é pouco, né? Mas quanto maior você se doa, quanto maior for essa doação, né? E natural, não imposta, não é porque eu estou falando aqui você tem de doar, não, mas de forma natural, quanto mais a gente doa, menos masoquista e sofredor a gente continua, né? A gente cresce. Agora, se a gente doa porque os outros pedem, aí há o empobrecimento, sabe? Porque a gente não faz isso com generosidade real, que é essa que Jesus pede, que tem que ter um fluxo espontâneo, né? E muitas vezes, né, a gente não tem medo de reter as nossas riquezas, assim, olha, gente, como é que eu vou doar a cesta esse mês sendo que eu estou com pouco lá em casa? Como é que eu vou doar amor se eu recebi pouco? Isso a gente está retendo a energia de doar, porque o universo, ele providencia. Eu não vou doar não, porque eu já dou do meu jeito. E aí o que acontece? Nós estamos empobrecendo o que o universo tem para a gente. E o universo, ele doa para a gente o tempo inteiro, sabe? A gente ganha
todo dia 24 horas para fazer diferente. A não ser o dia que a gente morrer, né? Que a gente não vai receber as 24 horas, a gente vai receber o tempo necessário para viver naquele dia. Mas todo dia a gente ganha 24 horas. Nos é doado. E quanto que você recebe, né? 24 horas. Quanto daquilo que você se doa, que você está fazendo, né? A constante reclamação, ela nos faz essas 24 horas diminuir o tempo. Nossa, hoje o dia durou pouco, passou rápido, eu não fiz nada. Porque às vezes a gente reclama muito, sabe? Aí a gente vai ficando tolhido, a gente deixa passar pelo dia todo essa frustração, sabe? Mas eu vejo os trabalhadores da casa lá que a gente acha que certas pessoas que trabalham lá na casa, eu chego lá, elas estão sentadas na mesa de passe, vejo pessoas lá sentadas para assistir a palestra, aí eu chego e eu penso assim, nossa, o que essas pessoas estão sentadas aí na mesa, o que elas fizeram? Eu tenho assim, olha, eu tenho observado muito essas pessoas, parece que elas acabaram de chegar ali no centro espírita, que elas estão rindo, felizes da vida, mas elas já limparam a casa espírita, elas já abriram a janela do centro espírita, e ninguém ali que abre a janela do centro espírita, eles não abrem a janela assim, vou abrir para outra reunião. Eu vejo uma pessoa que fala assim, oh meu Jesus, glória a você que hoje vai para mais uma reunião. E vai abrindo as janelas. E elas passam pano no chão para ninguém pegar nada empoeirado. Elas dispõem a cadeiras naquele lugar. A gente tem o estudo e a gente vai embora para casa. Essa pessoa, ou essas pessoas, né, elas fecham a casa agradecendo. E sempre elas falam assim, oh meu Deus, foi tão bom trabalhar com vocês hoje. E fecha a janela. E tem outras que fecham essa janela já assim, olha, ó gente, amanhã a gente tem que fazer isso, isso, isso. Tem uma que parece até uma abelha, que ela corre de um lado para o outro e fala assim no ouvido da gente assim, dá para você fazer o estudo semana que vem? Você avisa para o seu marido? E sempre felizes. Eu não vejo ninguém que trabalha no centro espírita com cara fechada. Até mesmo uma que chama a atenção de todo mundo, que cobra de todo mundo, ela não cobra com a cara fechada. Ela cobra com amor. Por mais que as palavras dela sejam duras, ela fala com amor, porque é doação de energia para a gente. E algumas recebem as mensagens e outras ficam do lado rezando de olho fechado. Você pensa assim, olha, o que elas estão doando ali? Elas estão doando energia para aquelas que vão receber as mensagens e as mensagens são recebidas. Então, há uma organização em dar e receber, sabe? É igual o de Prachopa falou ali, olha, é o empoderamento. E o empoderamento não é você ficar metida assim, eu trabalho na casa espírita, eu sou a presidenta, eu sou a vice. Não, nunca ouvi isso. Eu ouvi assim, olha, o que deu errado nós vamos fazer diferente. Eu vejo assim, olha, aqui eu fiz uma relação de palestras que eu vou fazer e tem um cartazinho bonitinho lá e já fala assim, olha, deu errado aquele cartazinho, vou trocar por outro. Eu não vejo reclamação nenhuma que fez um trabalho bonito. Teve a votação para a eleição da camisa mais bonita, poderia colocar assim, eu não vi ninguém reclamando assim,
nossa, número 2 que ganhou, número 1 que ganhou, ninguém falou nada. Não, eu vejo assim, ó, as pessoas querendo dar o melhor de si para que a casa espírita contribua para o nosso crescimento. Ali é doação de tempo, é doação de energia. Tem gente que sai do trabalho para poder assistir aquela palestra, troca o dia a hora do almoço para poder estar ali. Então, está doando o seu tempo de almoço e está recebendo os ensinamentos do palestrante. O palestrante, ele doa as suas palavras, mas ele recebeu o ensinamento primeiro. Então, esse dar que a gente está doando, né, a gente tem que passar para a nossa vida também, porque que os ensinamentos que a gente recebe ali, a gente tem que doar para frente, que o doar é o repassar para frente. Então, é essa troca de energia, é isso que é Páscoa. Às vezes as pessoas falam assim, a Páscoa é 40 dias. Não, senhor. 40 dias é o tempo que a gente tem para aprender, para acostumar a se doar e continuar. Então, o que Jesus doou para a gente durante a sua vida toda e foi refletida na morte, tem muita gente que fala assim, Jesus morreu para nos salvar. Na verdade, Jesus, essa salvação aí, ó, não significa que ele morreu e a gente está salvo, não. Significa que o seguinte, mesmo morrer na cruz, antes de morrer, ele se doou com o corpo, se doou com o espírito, porque ele foi ajudar quem necessitava. Tá? E não foi porque o Simeão falou assim, eu vou doar um pouco do seu... carregar um pouco da sua cruz e você doa a cura para minha filha, não. Porque ele percebeu, assim, olha, é uma doação que ninguém precisou de pedir. Judas também não pensou assim, vou suicidar e Jesus vem me salvar, não. Ele suicidou num ato de momento de fraqueza. Jesus não preocupou se era um momento de fraqueza ou se era uma regressão da lei natural da morte dada por Deus. Morte corpórea, né? Não, Jesus se doou a Judas no sentido assim, eu vou doar energia para que Judas continue evoluindo. E essa doação que a gente prefere. Então, que a gente se empodere mais, que a gente se doe mais, né? E era isso que eu deveria falar para vocês. E gostaria de alguém que quiser fazer algum acréscimo, que possa doar a sua opinião, ou doar mesmo, acrescentar aqui nesse estudo. Patinha? Oi, Posso falar mais? Ou, eu gosto que alguém fale alguma coisa para a gente continuar a falar. Tem esse tempo ainda? Nós já temos aqui os nossos 40 minutos, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fazer algum acréscimo, fica à vontade. Eu só queria te dizer uma coisa. Você falou muito de equilíbrio. Tudo no universo é equilíbrio. E está inserido onde? Na lei de causa e efeito. Então, o que você se refere a dar e receber está incluso nas leis, né? Nessas leis. A lei de causa e efeito. O que você doa, independente de ser material, neste caso que você abordou, podendo ser material, você vai ter em troca, mesmo se você não espera, você vai ter em troca um dia. Mas tudo que a gente faz com amor, né, uma doação de uma palavra amiga, de um ouvido, de um abraço a quem espera, de um tempo ao lado de uma pessoa que não quer ficar sozinho, não importa. O que você doa com amor, você tem de retorno
não esperando que aquilo vá acontecer, mas chega um momento que você tem Acontece. de retorno. Acontece. E muito bem lembrado isso, Fatinha, porque às vezes a gente só pensa em doação material e esquece dessa doação que você acabou de falar aí. Muito bem lembrado. Olha, eu falo como outras pessoas aqui nessa sala virtual, muitas vezes a gente não espera receber essa doação material, né? Física, uma roupa, um sapato, um calçado, um dinheiro, uma comida. Muitas pessoas, muitos de nós, às vezes espera apenas um ouvido, um abraço. Uma pessoa sentada ao lado. Faz diferença. Para pensar nisso, faz diferença. Bom, essa é a minha visão e eu acho que você colocou muito bem, principalmente nessa questão de hoje, de ser Páscoa, né? De ser um dia voltado para que as pessoas passem por reflexões, mas por que não fazer essas reflexões todos os dias, né? Já que nós estamos aprendendo, e nessa sala virtual há quase 2 anos, todos os domingos, neste momento que a gente tira aqui, não importa se estudo, não importa se palestra, mas momentos de reflexão para nossa reforma íntima. E esse dar e receber está inserido também nessa mudança, nessa transformação, nessa nossa reforma íntima. E é isso que nós estamos lutando, né? Digamos assim, todos os dias olhando para dentro de nós para que nós possamos afinar as nossas arestas, né? Alguém quer falar alguma coisa, por gentileza? Se não, Popó, eu agradeço em nome da Casa Espírita, do Grupo Espírita, é um vício meu, Casa Espírita, mas é Grupo Espírita Caminho da Luz, GELUZ. Se não, ninguém quiser falar nada, eu agradeço a Popó, já de antemão, desejando a todos uma semana de paz, de muito amor, e pedindo a Popó que encerre com a prece final. Por gentileza, Popó. Amigo Jesus, agradeço a sua doação de ensinamentos que nos mostra a cada dia que o universo nos ensina a doar e receber. Até mesmo quando a minha vida foi doada, foi necessário um material genético do meu pai e da minha mãe. Minha mãe cedeu a mim 9 meses em sua barriga para que eu tivesse todo o preparo possível para o aprendizado de hoje. Os meus pais doaram tempo em educação, em amor, para que eu aprendesse muito, muito com Jesus. Então, Jesus, eu dou essa energia hoje salutar aos meus pais que me proveram essa Páscoa maravilhosa. E eu vejo hoje que eu expresso os meus talentos em tudo que é bom e ponho o serviço da humanidade, ainda pequeno, mas nesse momento eu perco a noção do tempo, que eu sei que um dia eu serei igual a Ti, Jesus, doando e recebendo, sem a necessidade de esperar em troca alguma retribuição. Agradeço do fundo do meu coração ao Grupo GELUZ, que sempre me ouviu, me deu energia para que eu pudesse aprender com eles e com a vida. Agradeço a todos com muita, mas muita gratidão. Feliz Páscoa
e que esses 40 dias nós tenhamos mais fé para que perpetue a nosso aprendizado doar e receber como lei do retorno, ou da causa e efeito, como diz a nossa amiga Fátima. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Popó, pelas palavras. Gratidão a todos pela presença. Até o próximo domingo, se Jesus assim permitir. E agora ficaremos aqui na sala somente aqueles que vão fazer o reiki